Beleza, pessoal? Sou o professor Paulo, professor de Geografia, aula do 6º ano, Terra e suas relações com outros astros. Nessa aula veremos Sistema Solar, a Terra e a Lua, a Terra e o Sol. Então, Sistema Solar, lá na página da apostila, página 248. O nosso planeta é o terceiro em ordem de afastamento com o Sol e o quinto em tamanho. Então ele está no ponto exato para ter vida na Terra. Só que estar próximo, né, do Sol, tem alguns planetas ali que são rochosos. Então a superfície composta de rochas são os planetas rochosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O que isso tem em comum? A proximidade com o Sol e apresenta uma atmosfera gasosa. Já os que estão um pouco afastados, né, que estão mais afastados do Sol, não têm a superfície rochosa. São os planetas gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, ele tem ali maior afastamento do Sol e apresenta uma atmosfera mais densa, uma atmosfera mais pesada. A relação agora da Terra e da Lua, lá na página 249. Então, a Terra ela tem um satélite natural, esse satélite, a Lua. Assim como a Terra, a Lua também faz alguns movimentos. Então, tem um movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, a revolução, que é em torno da Terra, e a translação, que é em torno do Sol junto com a Terra. A duração desses movimentos de rotação e revolução é o mesmo, de 27 dias, 7 horas e 43 minutos. O que faz com que a Lua apresente sempre a mesma face para a Terra. No período de movimento de rotação e revolução, a Lua apresenta 4 fases: Lua nova, crescente, cheia e minguante. Com uma duração de 1 semana. Então, vamos lá. Lua nova ocorre quando está entre o Sol e a Terra. Portanto, a face voltada para a Terra não está iluminada. Lua crescente. Parte da face voltada para a Terra está iluminada, sendo visualizada entre o meio-dia e a meia-noite. Lua cheia. Aparece durante toda a noite, estando com a face voltada para a Terra. Lua minguante. Apenas parte da face iluminada voltada para a Terra é iluminada, sendo visualizada após a meia-noite e antes do meio-dia. Então a Lua, a única que fica a noite inteira, né, que a gente consegue visualizar ela a noite inteira, é a Lua cheia. As outras luas, elas têm horário, que um período só que a gente consegue visualizar elas. Uma das consequências da relação da Terra com a Lua é a influência das marés. O porquê disso? Porque a Lua tem uma atração gravitacional, onde que eleva o nível dos oceanos e mares. Então a gente tem 2 maré alta e 2 maré baixa. Vamos lá para o eclipse solar. Terra, Sol e Lua, na página 251. Quando está a Lua nova, ela fica em alinhamento com o Sol e a Terra, tem um eclipse solar. Então vocês podem observar na imagem que tem ali Sol, Lua e Terra. A Lua ela vai projetar sua sombra na Terra. É o eclipse solar. Quando tem ali a Lua cheia, ela passando por esse alinhamento, ali que é o eclipse lunar. Então, o alinhamento ali na imagem. Sol, Terra e Lua. A Terra vai projetar a sua sombra na Lua, que forma daí o eclipse lunar. Terra e Sol. Devido aos movimentos da Terra, a superfície terrestre é iluminada e aquecida. Porém,
devido a algumas características desse movimento em determinadas épocas do ano, algumas áreas recebem mais luz e calor do que as outras. Podemos observar a imagem no quadro, onde a gente vai poder analisar certinho o porquê tem recebe um pouco mais de calor ou não. Tá, pessoal? Então ali são as zonas térmicas. Então tem ali as zonas temperadas e as zonas tropicais ou intertropicais. Podemos observar na imagem aqui. Então temos a Terra, a inclinação dela. O amarelo é a zona tropical ou intertropical e as zonas temperadas. Na zona tropical ou intertropical, tem duas estações do ano bem definidas, né? O inverno e o verão. Nessa posição, o que a gente consegue observar? Pelos raios solares, estão sempre próximo ali do Equador, os continentes, os países que estão nessa região, eles vão receber a mesma quantidade de luz e calor boa parte do ano. Observando pela imagem, a gente pode perceber que hemisfério sul está no verão, porque está mais próximo do Sol, então vai receber mais claridade, mais o aquecimento. E o hemisfério norte está no inverno. Nessa outra imagem, a gente tem as zonas térmicas. Então a gente tem a zona polar do norte, a zona temperada do norte, a zona tropical ou intertropical, que fica entre os trópicos, a zona temperada do sul, a zona polar do sul. Na zona intertropical, como o professor já falou, tem apenas duas estações do ano bem definidas, inverno e verão. Já nas zonas temperadas, a gente tem as 4 estações do ano bem definidas. Beleza, pessoal? Então, continuando. Só para entender um pouquinho melhor. Então, ali na zona tropical ou intertropical, tem a maior luminosidade e aquecimento. Tá, onde fica essa zona tropical? Fica entre o Trópico de Câncer, hemisfério norte, até o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. As temperaturas média do ar seja alta, baixa amplitude térmica anual. O que é baixa amplitude térmica? É a diferença entre a mínima e a máxima da temperatura. Então ela é bem baixa. Já nas zonas temperadas, ou do norte ou do sul, tem menor luminosidade e aquecimento. Elas ficam entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, o Ártico no norte, Antártico no sul. A temperatura é mais amena, com amplitude térmica anual maior. Então, tem uma diferença entre a mínima e a máxima da temperatura, em torno de 10 a 15 graus aí. Zonas polares do norte e do sul, pouca luminosidade e aquecimento. Então ali boa parte fica alguns meses escuridão total e alguns meses dia às 24 horas. Ela fica entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, entre o Círculo Polar Antártico e o Polo Sul. A temperatura média do ar são as mais baixas. Na página 255 e 256, vamos falar sobre as estações do ano. As estações do ano também são consequências da relação entre a Terra e o Sol, principalmente no que se refere à variação do calor recebida pelos dois hemisférios, devido às diferentes posições desse hemisfério em relação ao Sol. As estações do ano ocorrem conforme a posição da Terra no movimento de translação, estando o seu início atrelado ao solstício e equinócio. Lembrando sempre, já trabalhamos em outras aulas. O equinócio ele determina o início da primavera e do outono, e o solstício determina o início do verão e do inverno. Ali vocês têm ali um cronograma, como se fosse um mapinha mental, só para preencher. Sistema solar é formado por Sol, 8 planetas e outros astros.
O Sol é responsável pelo quê? Pelo calor e pela luz. Os 8 planetas, né? Entre eles está a Terra. Então eles possuem satélite natural, né, que é a Lua. A Lua tem uma influência maior sobre os mares. Os outros astros, cometas e asteroides. Uma atividade para casa, estudo da realidade aumentada na página 250 e 253, o conexão da página 256 e atividades da página 257 a 259. É isso aí, pessoal. Até a próxima.